O tema dessa mensagem é uma tão grande salvação. À luz de João 3,16, nós vamos ser breves aqui e tentar explanar a salvação que nos foi dada, que nos foi presenteada através do seu Filho Jesus. Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor, lembrando-nos dessa salvação, desse sacrifício. João 3,16 é por demais conhecido, mas não deixa de ser novo a cada dia. A palavra de Deus nos diz que quem crê, desculpe, amados, que é a minha versão aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Soberano Deus, Pai amado, Deus de todo poder, de toda graça, Cristo da glória, em cuja presença nós estamos. Queremos te render graças, Senhor, pela tua palavra, por esse texto, Senhor, de João 3,16, que nos diz afirmativamente, Senhor, que tu amou de tal maneira, Senhor, de uma maneira tão profunda, que doou, que deu, que nos presenteou, Senhor, com o teu Filho. Este Filho único, Filho do teu amor, para que eu pudesse, Senhor, ser alcançada, ó Deus, para que a minha vida pudesse ser resgatada através do teu Filho. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque nela nós cremos, nela nós confiamos, nela nós estamos alicerçados, ó Pai, para a glória do teu nome. À luz de João 3,16, uma tão grande salvação. Deus amou o mundo. E é interessante que a gente já ouviu muitas pregações, eu particularmente, e essa explanação desse texto foi-me alcançada, né? Eu disse, Deus, eu quero falar da tua salvação. Eu estava muito focada na evangelização também da tarde, e eu queria uma mensagem de salvação. E hoje pela manhã meus filhos estavam assistindo, eles sempre acordam para assistir os desenhos animados bíblicos, e era sobre a ceia, a última ceia. Era sobre o sacrifício de Jesus. Era sobre o perdão, sobre o fato de Jesus ali no último momento da ceia dizer que haveria de ter um que o traía. E ele dizia para que todos ouvissem, e cada um por si dizia, sou eu, Senhor. E ficavam se perguntando e perguntando em voz alta, até que o traidor pergunta também, e ele diz, tu dizes. A salvação foi nos dada, primeiro de tudo, porque a grande salvação teve a sua procedência. A procedência da salvação vem de Deus. A salvação de Deus, a salvação em Cristo Jesus é absolutamente confiável por conta de onde ela veio. A salvação nos foi providenciada por Ele. Foi por Deus que veio a salvação. A providência foi o que está escrito no primeiro texto, nas primeiras palavras desse texto, que diz, porque Deus amou. Deus amou. E porque Deus amou, do seu amor proveio a salvação. Amém, irmãos? Foi do amor de Deus. Foi do seu grande amor. Foi do seu incondicional amor. Foi do seu
imensurável, desse amor sem medida, desse amor que eu não tenho como medir, desse amor profundo, desse amor absoluto que proveu a minha salvação. Eu confio na salvação de Cristo Jesus, porque não é de homens, não é de religiosos, não é de sacrifício humano, mas foi de sacrifício do Deus Todo-Poderoso. E proveu dele, veio dele, é dele para mim, é do seu amor. Eu estava estudando sobre isso, e eu meditando no amor de Deus, se é que a gente pode fazê-lo, eu não consigo entender tão grande amor. O máximo que eu posso fazer é crer nele. É tentar, dentro da minha possibilidade humana, também fazer com que esse amor meu seja retratado para outras pessoas e para Deus. Porque é assim que Deus quer. Deus quer que nós amemos também como Ele nos amou. Não só na horizontal, ou não só na vertical, mas na horizontal também. Não só de cima para baixo, mas também para os nossos irmãos. E eu penso no meu amor para com os meus filhos. A gente vai chegar agora, já no próximo domingo, o Dia das Mães, né, que é muito falado. É um dia sublime, assim como o dos pais também. E eu tento colocar essa questão do amor naquilo que eu imagino que seja o amor de uma mãe. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que mesmo que uma mãe, ela está colocando o amor de mãe como um amor forte, um amor intenso, um amor comparável. Não igual, absolutamente, mas comparável ao amor de Deus. E eu procuro sentir o que deve ser o amor de Deus para mim. E eu entendo que o amor de Deus eterno foi colocado em mim, que o seu amor, o seu condicionamento de amar o mundo, esse já é o segundo texto, é tão grande, é tão imenso, que ele alcança todas as pessoas. O seu alcance. Primeiro nós vemos de onde ele procede. Ele procede do amor de Deus. Porque Deus amou, diz João. E amou o quê, amados? Amou o mundo. Alcance desse amor. O amor de Deus alcança ilimitadamente todo o mundo. E quando a gente fala de mundo, a gente tenta refletir em universo, a gente tenta pensar em globo terrestre, em terra propriamente dita, mas o amor de Deus não está alcançando esse mundo físico. Ele está alcançando e quer alcançar e alcançou as pessoas. Deus amou o mundo. E que mundo é esse? Esse mundo aqui são as pessoas de todos os tempos. São os lugares, de todos os lugares, de todos os níveis sociais, de todas as etnias. Nós estudamos, na verdade, nós vimos, obrigada, Amanda, na semana passada, no culto de missões, como sofriam os cristãos daquele país. Como sofrem os homens de países em que o evangelho não conseguiu chegar. Ou mesmo de países que estão inundados de uma cultura absolutamente fechada para o evangelho. Mas Deus amou todas as pessoas de todo o mundo, de todo o tempo, de todo lugar, de toda etnia,
Deus ama e amou todos os níveis sociais que existem. Não existe para Deus o pobre, nem o doutor, nem aquele que acredita que seja só médio. Eu não sou nem rico nem pobre, eu sou classe média. Não me importa, Deus te ama, Deus nos ama e Deus amou e amará para todo sempre, porque Ele amou. E amou o mundo. O seu alcance é imenso. O amor de Deus alcançou, alcança e quer alcançar todos. Amou o mundo. O amor de Deus não tem causa a não ser a causa em nós, porque Ele nos amou. E a sua causa em nós é a motivação do seu amor, porque Ele nos amou primeiro. Nós não fizemos nada, irmãos. Eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada para que Deus pudesse me alcançar um dia. Mas essa semana nós estivemos falando na nossa empresa com duas pessoas de religiões diferentes. Eles estavam aniversariando. Um é espírita, declaradamente espírita, e o outro é católico, declaradamente católico. E para nós, na nossa visão de evangelização ali naquele lugar, eles são duas pessoas amáveis. Eles são duas pessoas que nós amamos. Aquele senhor e aquela jovem, eles são duas pessoas que nós queremos bem, que nós estamos dispostos a dar o nosso amor para eles, independente do que eles processem como religião. E na oportunidade eu estava lá e os irmãos disseram assim: você vai trazer-nos uma palavra nesse momento. E eu trouxe para eles meditar e fiz inclusive ele ler o Salmo 139, um trecho do Salmo 139. E ele disse para mim, falou para todo mundo, impactado. Porque ele leu um texto que diz que onde não há como fugir. Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu desço o mais profundo abismo, tu estás também. Se eu faço a minha cama na alvorada, no nascer do sol, tu estás também lá. E ele ficou admirado quando eu disse: olha, Deus te conhece inteiro. E Deus te ama. Porque Deus te conhece quando tu eras uma substância ainda informe. Não existia ainda nada de ti para que pudesse dizer um ser. E Deus te amou. E Deus nos ama. Nós não fazemos nada, porque Ele e a sua salvação procede do amor de Deus para nós. Em terceiro lugar, irmãos, esse texto fala também da intensidade do amor de Deus. Deus amou o mundo e amou intensamente, de uma forma intensa, absoluta. Deus amou intensamente porque Ele amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, tão indescritível, tão sem palavras, que o apóstolo apóstolo João talvez tentou no seu imenso dicionário, na sua eclésia, tudo que ele podia ter de conhecimento, dizer quão grande era. Mas era tão intenso, era tão grande, é tão grande, que ele expressa de tal maneira, de maneira que nós não podemos, como eu disse, mensurar, medir. Nós não podemos sondar, nós não podemos descrever. Amor de tal maneira, né? Amor de maneira ilimitada. Não foi de maneira pequena, mirrada. Não foi assim medindo
para dizer, olha, eu vou dar esse tantinho aqui, porque esse tantinho aqui já te basta. Não, foi imensa. E amou tanto, tanto que deu em sacrifício o seu filho. E perseverantemente, ele foi até as últimas consequências na sua intensidade. Deus provou o seu amor para conosco quando ele deu. E essa é a quarta forma que nós estamos vendo aqui da grande salvação demonstrada nesse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu sacrifício. Irmãos, eu não consigo imaginar dar um filho. Aos casados que têm filhos, deve partilhar comigo dessa interrogação que é dar um filho em sacrifício. Não para o bem da humanidade, no sentido de que a humanidade merecesse. Inclusive já andou pela internet aí, talvez as pessoas já até conheçam, parafrasearam, né, essa questão da salvação em Cristo Jesus, quando um pai deu um filho para doar para a humanidade o seu filho, o sangue do seu filho, porque esse filho salvaria a humanidade. Isso fisicamente falando, homem e filho, né? E eu imagino que para esse tipo de salvação, as pessoas até se pronunciassem ou se colocassem para fazer. Mas não havia esse acordo de salvação quando Jesus veio ao mundo. Todos nós éramos perdidos. Romano nos diz que todos pecamos, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Há em nós esse estigma, esse mal, essa semente, essa inimizade entre nós e Deus. Mas Deus amou incondicionalmente. Amou e amou tanto, intensamente, de tal maneira que deu o seu sacrifício. E é por causa dele que nós estamos aqui. É por esse sacrifício, é por esse Filho único, unigênito, eterno, amado, que nos foi dado. Foi um presente, eu não merecia. Nós não merecíamos. Quando eu, assim, uno as minhas forças e às vezes assisto alguma coisa referente o sacrifício de Jesus na cruz, eu não consigo. Uma vez foi passado um filme que foi muito colocado, muito real, com muita realeza, assim, com muita precisão do que havia de fato, tentando trazer à memória das pessoas realmente o sacrifício de Jesus. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu comecei, e como era na época era um DVD, eu fazia as partes mais difíceis ficarem mais rápidas, porque eu não conseguia ver ali um homem, mesmo que ele não fosse quem ele era, e ele era Jesus, o Salvador, o inocente, o Cordeiro sem mancha, Jesus, o Santo, o homem que conhecia e conhece todo o meu ser, conhece as minhas falibilidades, conhece os meus desejos, as minhas angústias, e sabe que cada um de nós precisamos imensamente nos chegar a Ele. Mas mesmo assim Ele a espera, Ele aguarda, Ele bate na porta educadamente. Ele está para nós, esperando
que nós o vejamos, que nós creiamos nesse sacrifício. Deus não amou o mundo a ponto de dar ao mundo riquezas, as entranháveis riquezas desse mundo. Deus não amou o mundo a ponto de trazer ao mundo um anjo, ou anjos específicos para cada um de nós. Deus deu o seu filho, o seu único filho. Deus deu este filho desde a eternidade. João nos diz que ele era o verbo de Deus. E ele estava com Deus e ele é Deus. Desde o princípio, ele já é, e já era, e é a salvação da humanidade. Deus nunca recuou deste amor. Deus nunca recuou de dizer, não, meu filho, meu único filho, meu eterno filho, que viveu e vive comigo, santo, sem mancha. Não, ele foi dado por mim e por ti. E em quinto lugar, amados, essa salvação é grande também por causa da oportunidade. Por causa dessa oportunidade que nos diz o texto. A sua procedência foi Deus amou, por causa do amor de Deus. Seu alcance é o mundo, essa salvação alcança o mundo. A sua dádiva, a sua intensidade foi de tal maneira. O seu sacrifício foi o seu único filho. E a sua oportunidade, a oportunidade da salvação, dessa tão grande salvação, é que todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. A oportunidade da salvação em Cristo Jesus é para todos. Todos. A palavra todos aqui, irmãos, significa todos. Todo aquele que nele crê. A oportunidade da salvação está em Cristo Jesus para que nós creiamos nele. E está aberta a todos. Deus não faz discriminação. Deus providenciou essa salvação não aos religiosos. Não é um mérito da religião. Não é um mérito daqueles que fazem sacrifícios ou penitências. Nós não somos salvos por nós mesmos, pelo que nós fazemos, pelos nossos méritos, ou mesmo por aquilo que nós almejamos, ou sonhamos, ou idealizamos, como achamos que podemos ser bons para alcançar a salvação. A salvação é dada na oportunidade do crer em Cristo Jesus. Diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A condição única, a única condição, o único pedido, a única forma de nós alcançarmos essa tão grande salvação, de nós termos a vida eterna, de nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, de nós termos a vida verdadeira, é crer. E crer em Jesus. A oportunidade é essa. A oportunidade é a de crer. Crer. Crer somente. Quantas vezes Jesus, andando, falando, professando os seus milagres, ele dizia para aquelas pessoas, crer. Crer somente. Apesar de que nós imaginamos que o crer é algo que provenha do homem, mas até mesmo o crer provém de Deus. Porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através desta palavra. Hoje à tarde o irmão Betinho estava dando testemunho
de que por diversas vezes ele recebeu panfletos e não jogava fora. Porque, lamentavelmente, quando você vai fazer panfletagem, você vai ver pessoas que, lamentavelmente, não dão valor, não querem, jogam fora, amassa. Às vezes nem querem receber, mas ele disse para mim, para nós que estávamos aqui, que ele recebia e guardava na carteira. A carteira tinha mais panfleto que dinheiro, né, Betinho? Cadê ele? Você nem tinha dinheiro, né, Betinho? Mas tinha palavra de Deus lá dentro. E era interessante que ele disse que quando nos momentos de angústia, de aflição, embora sua vida totalmente errada, ele ia lá e sacava da palavra, tirava os textos da palavra e se alimentava dela. E aquela semente foi fazendo aquilo que é verdadeiramente proveniente da palavra de Deus. Foi fazendo crer. Foi germinando crer. Foi fazendo a fé. Foi trazendo para ele um renovo. E quando ele menos esperou, ele estava um crente em Cristo Jesus. Através da palavra. Através do ler a palavra. Do se alimentar da palavra. Então, crer em Jesus é a condição única e a única condição. Crer. E o crer, irmãos, é muito importante porque o crer, ele nos mantém. Apesar das oscilações que nós temos, apesar de sermos falhos, apesar de nossas angústias, de nossas depressões que nós sentimos, nós temos em Cristo Jesus a firmeza de que cada vez que nós nos voltamos para crer nele, apesar das circunstâncias, ele nos afaga, ele nos leva nos braços, ele nos dá força, ele nos faz pular as muralhas, ele nos faz adiante, como diz a sua palavra, nos faz buscar e estar em lugares altos, pelo crer nele, porque ele é salvação. Ele é salvação para tudo, ele é salvação para todos. A pessoa acredita que algumas coisas na vida são necessárias. Eu também acredito. Muita coisa na minha vida é necessária. Mas não existe outra condição. Não existe outra porta. Não existe outro caminho. Deus não nos deixa dúvidas. Ele botou aqui, na sua palavra, que todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. É interessante que uma vez, já bem nova convertida no Evangelho, um certo amigo que já fazia seminário disse: Cislene, Jesus salva todas as pessoas, incondicionalmente. Eu disse: eu sei disso. Aí ele disse assim: mas é interessante como Deus salva. Eu disse: como é que ele salva? Ele só salva crendo. Só crendo ele salva. É a credencial, é crer. Eu disse: amém, glória a Deus, porque Deus salva assim. Aí ele disse: já imaginou, Cislene, nós vamos chegar no céu, seja onde for o céu, nós vamos estar no céu e vamos nos surpreender com inúmeras pessoas que nós não imaginávamos que pudesse estar lá. Por quê? Porque nós não sabemos quem crer e quem não crê, irmão. Só Deus sabe. Porque isso é nosso com Deus. A nossa fé é provada por Deus para nós sermos aprovados por Ele. E às vezes nós precisamos entender isso e chegarmos mais perto dele. Mas não se preocupe que na hora que for necessário, a palavra de Deus vai estar lá. Ele vai estar lá, ele está de braços abertos, ele está na porta, ele está no caminho, ele está ao seu lado, ele está com você, porque Eclesiástico nos diz que Deus fez tudo formoso ao seu tempo e colocou no coração do homem a eternidade. Ele está em você. Ele é esse amor, ele é essa salvação, ele é essa credencial do crer. Nós só precisamos da atitude do crer. Fazer algo mais do que só
receber no nosso intelecto, porque nós cremos a partir do que nós vemos e ouvimos, mas nós precisamos também agir no nosso crer. E no sexto e penúltimo item desse texto, nós vemos o livramento que Deus nos dá. Deus, nessa sua grande salvação, na salvação que nos é informada aqui no texto de João 3,16, ele também diz que nós temos livramento. Que se todo aquele que nele crê, e vai crer, e crê, estando com ele, não perece. Não vai perecer. Por isso eu disse para vocês que ele está conosco. Porque outra informação, outra condição de que todo aquele que nele crê não perece, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um livramento. Deus está alertando a mim e a você acerca de perigos enormes que existem. E o perecer aqui, irmãos, não é apenas morrer fisicamente. Quando a gente fala em perecer, nós vamos só para o âmbito de deixar de viver. Mas se nós somos eternos, nós não deixamos de viver quando morremos. Nós temos duas opções. Foi pregado aqui na semana passada sobre os dois caminhos, as duas portas. A porta estreita e a porta larga. Nós somos eternos. E nós temos a opção de viver a eternidade. Com Deus ou sem Deus. E o não perecer é não estar longe de Deus. Porque o perecer não é apenas como alguns imaginam, né? Uma condenação eterna. O perecer são trevas exteriores, é fogo que não se apaga. O perecer é choro, o perecer é ranger de dentes. O perecer é lamentavelmente inferno mesmo. E existe essa terrível possibilidade de nós perecermos. Se você não crê em Jesus, essa situação é irremediável. Porque ele diz que se nós crermos em Cristo Jesus, nós não pereceremos. E esse perecer é estar longe da presença de Deus. É estar distante eternamente da graça de Deus. Porque os irmãos não se enganem, mas ímpios, justos, crentes, não crentes, religiosos, não religiosos, estão hoje sobre a graça de Deus. A Bíblia nos diz que a chuva vem para justos e injustos. E a graça de Deus igualmente. Nós estamos vivendo, apesar das violências, apesar do mundo estar muito difícil, apesar das dificuldades dos pais, dos filhos, das mortandades, das guerras e tudo mais, a graça de Deus ainda existe nessa terra para nós, amados. E ela está aí, para mim e para você. Mas não dissemos que ela um dia vai cessar. E vai chegar o grande trono branco, o julgamento, o pesado na balança. Eu não lembro se foi na Santa Ceia passada, nós colocamos um texto aqui, um vídeo, que alguém pesava-se na balança. E havia um que tinha muitos pecados. E esse um que tinha muitos pecados, não tinha nem o que falar. Mas na hora de pesar na balança, Jesus chega. E recolhe os seus pecados e entrega para ele uma dívida paga. E ele disse assim, suba na balança. E o pecador achava que era ele.
E os anjos dizem: não, você não, ele. Jesus é o sacrifício por mim, por você. Jesus quer nos dar a vida eterna, mas não essa vida eterna que perece, porque vai existir, lamentavelmente, os que vão perecer. Mas Deus nos dá, finalmente, em último momento, nesse texto, a oferta gratuita. A oferta gratuita de salvação. A vida eterna. Em Cristo Jesus. A vida eterna. A vida eterna não é vida que nunca vai acabar. Não, a vida eterna é uma vida sempre. Mas não só porque vai viver para sempre, não, irmãos. Ao contrário dos que perecem. Porque aqueles que irão para o inferno nunca vão deixar de existir também. A vida eterna não é viver eternamente ou existir eternamente. Tanto os que estão perecendo como os que estão na vida eterna em Cristo vão viver eternamente. Mas a vida eterna é gozo. A vida eterna é qualidade de vida, é excelência. A vida eterna é santidade, é contentamento, é alegria constante. É algo que a gente pede para viver aqui. E é algo que nós devemos viver aqui, mesmo que seja de forma parcial. Mas a alegria, a santidade, o contentamento, nós vivemos aqui, apesar de aqui ser apenas um protótipo da nossa vida eterna. A vida eterna já existe em nós que estamos em Cristo Jesus. Mas é interessante que, assim como a Bíblia fala do lago eterno de fogo, a Bíblia fala dos céus. A Bíblia diz que nos céus não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá angústia, não haverá dores, não haverá tropeços, nem haverá cansaços, nem haverá despedidas, não tem velhice, olhe só, amados, não vai ter luto. Lá nós vamos viver esta vida eterna, a vida eterna de gozo, de alegria. E essa vida eterna que Ele quer nos dar, que Ele nos dá, que Ele deu e que Ele dará eternamente. Até que chegue o momento do tocar da última trombeta. Porque a graça de Deus, ela é muito grande, ela é imensa, ela é imensurável. Mas ela também nos diz, a Bíblia, que ela vai parar, ela vai cessar. E ela vai medir cada um de nós. Que nós devemos agora, amados, tomar posse dessa eternidade. Hoje é o dia para nós atentarmos para essa grande salvação. Eu queria falar dessa salvação porque foi para isso que Ele veio. Jesus é Salvador, Salvador ungido, Jesus Cristo, Deus eterno, que nos amou, e nos amou de tal maneira, que se deu o seu único Filho, por amor de cada um de nós. E sem que a gente precise pagar nada por isso. Mas precisamos apenas crer. Que em nome de Jesus, nós creiamos nesta noite. Nós tomemos posse dessa vida eterna. Nós possamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o grupo de louvor para nós começarmos a ceia. Mas eu vou fazer um apelo aos irmãos e aos nossos amados. Amém? Vou descer aqui. Eu gostaria que o ministério da igreja pudesse estar aqui comigo.
Amém? Nós vamos fazer uma oração. O Ministério de Louvor vai cantar. E nós vamos ficar intercedendo os meninos aí, as crianças. Nós não vamos nos demorar. Vamos pedir aqui que os irmãos do ministério venham, possam vir, todos os nossos diáconos, presbíteros, aqueles que aqui estão, em nome de Jesus, venham. Aqueles que estão sendo observados, também possam vir, irmãos, para cá, para nós começarmos a orar. Vamos nos aquietar os nossos corações. Porque esse é um momento muito importante. Amém, crianças? É o momento em que nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo de Deus fale agora, mais e mais e mais, porque Ele já tem falado através dos louvores, através da sua palavra, através do que foi lido. Que haja agora, em nome de Jesus, uma intercessão por vidas. Não só por vidas que estão aqui nesta igreja, mas por vidas que estão nessa comunidade, nesse bairro. Para que haja grande salvação. E a grande salvação, irmãos, não é de grandes multidões, não. Deus também salva 3.000, como fez lá com Pedro. A grande salvação é numa alma, num ser, numa vida. Porque há alegria no céu por um pecador que se converte. Que o nosso evangelismo, não só da panfletagem, mas que o nosso evangelismo de vida, possa falar ao coração de alguém. Eu já falei aqui e falo novamente, irmãos, nós somos Bíblias lidas. Os homens que não têm Bíblia não leem Bíblia, mas leem a minha vida. Leia o meu testemunho. Leia as palavras que saem da minha boca. E eu quero, em nome de Jesus, que nós oremos agora. Para que aqueles que queiram esta vida eterna possam se pronunciar aqui. E possam se pronunciar onde quer que eles estejam, ao redor desta igreja e nessa comunidade. Que amanhã, em nome de Jesus, nós possamos ouvir testemunhos de homens e mulheres que, através da leitura da palavra, que através da palavra de Deus, vão ser novas criaturas. Amém? Eu convido o nosso amado João José para fazer essa oração. Em seguida, nós vamos ouvir o louvor. E estaremos dando continuidade na ceia do Senhor. Amém?